Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu tenho a honra de contar com a presença da pedagoga, mestra em Gestão de Desenvolvimento, a professora Socorro Bentes. Que bom lhe ver no pódio, professora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Professora, conte para a gente um pouquinho dessa sua trajetória, que a senhora tanto fez e continua contribuindo com a nossa educação aqui em Santarém e região. É uma longa trajetória, Sim. né? Já tem mais de 30 anos, na verdade. Então, eu trabalhei com todas as séries da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até o ensino superior ao longo desse período. Mas eu concentrei mais no ensino superior. Foram 20 anos atuando na educação superior. Demerval Saviani, ele diz que a educação ela interfere na sociedade, podendo contribuir com a sua própria transformação. Em que foi que a educação transformou a sua vida? Olha, eu nasci para ser professora, porque desde criança as minhas brincadeiras eram nesse sentido, de ensinar, né? Então, sempre que alguém me perguntava o que você quer ser quando crescer, eu já dizia que eu queria ser professora. A educação me transforma todos os dias, porque no momento que eu entro numa sala de aula, em um auditório para fazer uma palestra, em qualquer uma atividade, seja com crianças, com adolescentes, com adultos, sejam alunos ou sejam professores, eu ensino, mas eu também aprendo. Então, a educação, ela me transforma absolutamente todos os dias. A senhora é uma professora que está sempre atuando na área da educação, nessa questão da formação, em estar preocupada com como que esses profissionais vão estar preparados para formar outras pessoas. E qual é a maior preocupação que um profissional da educação infantil deve ter no período da formação da criança, já pensando no futuro dela? Boa. Educar hoje é um desafio enorme. Quando você pergunta para os professores ou para os pais se é mais fácil educar hoje ou era mais fácil educar antes, a maioria vai dizer que antes era mais fácil, né? E na verdade não é que antes era mais fácil, é que muitas coisas mudaram. Nós temos um novo modelo de família, um novo modelo de sociedade e que requer realmente algumas mudanças em todos os ambientes, e na escola não poderia ser diferente, também há essa necessidade. Pensar a criança hoje já para um futuro em que essa criança precisa desenvolver uma série de habilidades, uma série de competências, que é como se fala hoje, né, na educação. Então, significa, na educação infantil, colocar em prática mesmo os dois eixos estruturantes fundamentais, que é o cuidar e o educar. Então, não apenas escolarizar, que nós pensamos muito na escola, nesse processo de educação das crianças, de ensinar a ler, a escrever, a contar, mas na educação infantil isso não é prioridade, isso nunca foi prioridade. Então, na educação infantil é a socialização, é a convivência, é o desenvolvimento de hábitos, de comportamentos, e que, claro, isso vai ter uma interferência enorme, significativa para essa criança ao se tornar adolescente, ao se tornar adulto. A senhora também trabalhou muito, ou continua trabalhando, em alguns períodos no ensino superior. Qual foi, assim, a sua maior área de atuação e o que marcou mais para a senhora dentro desse período que a senhora está atuando dentro do ensino superior? É verdade, foram 20 anos no ensino superior. E eu trabalhei no ensino superior até 2014. Então já faz um tempinho também que eu parei, né? O que me marcou mais, eu sou pedagoga e a minha principal área de atuação é a pedagogia. Mas eu trabalhei com vários outros cursos, porque eu trabalhava com duas disciplinas que fazem parte de todos os cursos, que é metodologia científica e metodologia da pesquisa. Então, em que os alunos vão desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, né? TCC. E era muito, para mim, muito gratificante
perceber esses alunos pensando em mudar o mundo ao desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Isso é fantástico. Mas enquanto pedagoga, as minhas disciplinas, as disciplinas que eu mais trabalhei foram exatamente nessa área, né, do curso de pedagogia. E é muito gratificante trabalhar com pessoas que estão se preparando para ensinar crianças, para ensinar adolescentes, para ensinar adultos. E como eu te disse, a educação me transforma todos os dias. Então, à medida que eu ensinava, eu também participava, contribuía e compartilhava do sonho dessas pessoas. Que quem entra na área da educação sempre pensa em transformação, né? Porque quando nós ensinamos, nós também transformamos. Então, tem muitas coisas que realmente foram muito importantes para mim nesse período todo. Mas compartilhar sonhos, os sonhos dessas pessoas, é fantástico. Deixa eu só dar uma informação aqui, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente. Sempre sai um barulhinho aqui, porque aqui atrás do estúdio está sendo feita uma pavimentação na rua e as máquinas trepidam, acaba refletindo esse barulho aqui na nossa gravação, tá? É só para deixar informado o porquê desse barulho que apareceu nesse momento. E professora, a gente sabe que é fundamental estar organizado, e a educação escolar no Brasil, ela está organizada de acordo com a LDB. Qual é a finalidade desse documento? Da Lei de Diretrizes e Bases, né? Lei de Diretrizes e Bases. LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei atual é de 1996. A finalidade da LDB é organizar e estruturar o sistema de ensino. E hoje a nossa educação escolar, ela está organizada em 3 níveis. Aliás, em 2 níveis, que é a educação básica e o ensino superior. A educação básica está organizada em 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a Lei de Diretrizes e Bases, ela rege toda essa educação, né? Os níveis, as modalidades também, não falei das modalidades, mas nós temos várias modalidades. A educação de jovens e adultos, nós temos a educação indígena, a educação especial. Então, a Lei de Diretrizes e Bases é a lei maior da educação, é a carta magna da educação, e ela rege todos esses níveis, etapas e modalidades da educação. E o objetivo ou a finalidade dessa educação, a finalidade, eu diria, são 3 finalidades, é um tripé, né, que é o pleno desenvolvimento do educando, o preparo desse educando para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, essa é a finalidade dessa organização escolar. Então, é esse documento que regula essa estrutura toda da educação brasileira. Muito interessante. E, professora, no ano de 2022, o governo fez algumas mudanças no ensino médio. Para 2023, tem alguma situação prevista que vai ter sobre alterações do ensino, ou essas mudanças elas vão além de uma simples organização curricular? É para ter realmente uma mudança considerável no ensino médio. 2022 foi só o ponto inicial. Então, algumas pessoas foram pegas de surpresa com todas essas mudanças previstas para essa etapa de ensino. Mas elas já estavam previstas desde 2017. Então, o prazo para elas iniciarem é que seria 2022. E não é uma simples mudança, é uma mudança estrutural. Não é mudança em relação à carga horária. Por exemplo, até 2021 nós tínhamos uma carga horária para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, uma carga horária anual igual. Uma carga horária de 800 horas anuais. Essa carga horária distribuída em 200 dias letivos, para todas as 3 etapas. 800 horas distribuídas em 200 dias letivos, nós temos uma carga horária diária de 4 horas, aula.
A partir de 2022, a carga horária do ensino médio, ela teve uma alteração considerável. Então, no mínimo, 1.000 horas anuais. No mínimo, porque a tendência é chegar a 1.400 horas anuais. Olha só. Não aumentou a quantidade de dias letivos. Então, se em 2022, a partir de 2022, nós tivemos um aumento de carga horária, nível nacional isso, de 800 horas para 1.000 horas, então a carga horária diária ela já aumentou de 4 horas para 5 horas. E a tendência do ensino médio é chegar a 1.400 horas anuais, o que significa que nós tendemos a ter uma carga horária diária de 7 horas para o ensino médio. Mas é uma mudança que não vai acontecer só no ensino médio, não. É para a educação infantil e o ensino fundamental também. Olha só, essa criançada, essa juventude vai ter que estudar mesmo. E eu falei só de carga horária, né? Mas não é só carga horária que mudou. Então, os conteúdos também, né? Exatamente. Então, a partir da BNCC, a BNCC tanto da educação infantil e do ensino fundamental, quanto a BNCC do ensino médio, nós temos uma reorganização curricular também. Então, inclusive, esses conteúdos hoje, eles são apresentados como aprendizagens essenciais que todos os alunos precisam ter. E essas aprendizagens essenciais, elas devem ser trabalhadas dentro de áreas do conhecimento. Você me perguntou sobre o ensino médio, mas essa mudança, de uma forma mais radical, eu diria, iniciou com o ensino médio. Mas a BNCC nos trouxe algumas outras mudanças em relação a essa organização curricular, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental e no ensino médio. Professora, a senhora já viajou por algumas regiões aqui próximas de Santarém, contribuindo na formação de pessoas. Quais são os conhecimentos que foram mais compartilhados nessas localidades com outros profissionais? Eu faço palestras, então faço palestras nas escolas, a nível de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em 2020, eu iniciei as formações sobre o novo ensino médio. Então, os municípios vizinhos, Monte Alegre, Óbidos, Alenquer, Belterra, Mojuí. Então, esses municípios vizinhos eu trabalhei com várias formações a partir de 2020. Com a pandemia nós demos uma parada, mas depois de 2021 nós retomamos essas formações. Mas além disso, em 2021 eu também fiz uma parceria com o Simprosan, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação de Santarém, e para preparar os professores para o concurso que está previsto acontecer agora, né? Então, agora em 2023, esse concurso deve se realizar. E o Sindicato dos Professores tem muitos associados que não são concursados, são apenas contratados. E, particularmente, eu acho muito louvável a atitude do sindicato, que investiu nesses profissionais associados para que eles pudessem se preparar para participar desse concurso e, claro, segurar as vagas do concurso aqui para Santarém. E tem associados aqui na zona urbana, mas tem associados também no interior do município. Então, em 2021, nós fizemos várias viagens para o interior do município, nas regiões de rios, região do Arapiuns, região do Tapajós, região do Lago Grande. E no período da pandemia, inclusive, nós iniciamos essas atividades virtual, mas quando foi possível, nós iniciamos também as aulas presenciais nessas comunidades. 2022, nós retomamos, aliás, nós demos continuidade. Mas em 2023, de fevereiro até junho agora, que eu encerrei dia 10, dia 14 de junho,
encerrei as aulas com as turmas, o sindicato montou 8 turmas. Olha 8 só. turmas para preparar para esse... A procura, então, é muito grande, né, professora? Tem uma demanda muito grande. Tem muitos profissionais da educação que não são concursados e, claro, querem ser efetivados, né? Sim. E dessas 8 turmas, 5 na cidade e 3 nas regiões de rios. Então, foi assim um malabarismo, um trabalho intenso, que particularmente eu acho extremamente gratificante. A senhora viajou muito de barco aí para esses lugares? Eu já vou te contar. De segunda a sábado, nós tínhamos aula aqui na cidade, né? Então, turmas, as 5 turmas aqui na cidade, até sábado de manhã, porque no sábado de manhã nós atendíamos as pessoas do Planalto e de algumas regiões de rios aqui mais próximo. E no interior, nas comunidades de Arapiuns, Tapajós e Lago Grande, só dava para ter aula no domingo. Nossa. Então, quando encerrava a aula às 12 horas aqui no Simprosan, ou nós íamos de barco ou de lancha para essas comunidades. Uma aventura. Uma aventura. E para passar o domingo tendo aula. Então, eles estudavam no domingo. Isso aconteceu durante quase 4 meses. Foi assim muito intenso, muito gratificante, realmente. E como eu falei, essa atitude do Simprosan eu acho louvável, de investir, né, nessas pessoas. Esses professores que procuram esses preparatórios para concurso, a senhora observa se eles estão preocupados com a questão da formação, também de estarem preparados não somente para passar no concurso, mas para conseguirem ser profissionais cada vez melhores dentro da educação? Com certeza. Existe uma preocupação muito grande dos profissionais da educação em se qualificarem cada vez mais. Em especial nesse período pós-pandemia, em que a educação deu uma guinada, né? Teve uma mudança radical com relação a metodologias, com relação a relacionamentos mesmo, professor-aluno, escola-família. Então, existe sim essa preocupação. Mas o foco principal para quem está se preparando para concorrer a uma vaga que será extremamente concorrida no concurso público é realmente dominar os conteúdos que certamente vão ser cobrados nessa prova. Eu observo que a senhora tem essa preocupação da formação com professores e profissionais da área da educação. Eu estive assistindo que a senhora tem um canal no YouTube. Esse canal ele é muito acessado, muito procurado pelos professores também, professora? Olha, ele é mais procurado por eles do que por mim, vou te contar. Por quê? Porque eu lancei o canal no período que eu estava envolvida totalmente com essas atividades de preparação para o concurso do Simprosan. Então, trabalhando durante a semana e aos finais de semana, acabou não me sobrando muito tempo para dar continuidade. Mas agora estou retomando, então, nesse primeiro momento, eu vou dar continuidade com essas atividades de preparação para o concurso. Devido à demanda mesmo, as pessoas estão me pedindo. Olha que bom. E aí eu faço correção de questões, né, do concurso, de concursos que já aconteceram. E agora, como o foco disso tudo é o concurso que vai acontecer aqui em Santarém, com a banca definida, então, e já conhecendo alguns editais dessa banca, algumas questões dessa banca, aí eu vou continuar focada para isso. Olha que bacana. Vou dar uma intensificada agora, porque eu estou com um pouco mais de tempo para fazer isso. Que bom essa sua iniciativa. Olha, continue. Eu acho muito interessante esses canais que tem nas redes sociais. Tomara que surjam outros e outros que possam contribuir, principalmente nessa área da educação, nesses preparatórios. E, professora, a senhora trabalhando nessa questão desses preparatórios para esses profissionais educadores que estão se preparando para os concursos públicos que virão esse ano, quais são as dicas que a senhora daria a esses educadores que estão se preparando para concursos esse ano? Legal. Tem muitas dicas, mas a primeira
você vai até estranhar, né? É cuidar da saúde. É a primeira dica. As pessoas precisam cuidar da sua saúde. Essas pessoas que estão se preparando para fazer concurso, em geral, elas ficam muito ansiosas, porque elas estão concorrendo a uma vaga. Neste concurso em particular, nós sabemos que a concorrência vai ser muito grande, tem pessoas se preparando em vários locais, grupos de estudo, formando caravanas, né? Sério. Olha, né? só. Olha só que eu sei, né? Que eu sei, deve ter muito mais que eu não sei. Mas tem em Altamira, tem em Belém, tem em Fortaleza, tem em Manaus, tem em Macapá. Então, é muita gente se preparando para vir para cá. E isso que eu não estou falando das cidades vizinhas a Santarém. Então, imagina se as pessoas não estão ansiosas. Elas estão investindo tempo, estão investindo dinheiro para se preparar, para conseguir uma vaga, segurar a sua vaga. E isso está fazendo com que elas adoeçam. Nossa. Não é só isso, né? Porque elas não podem parar a vida para se preparar para fazer um concurso. Elas têm que continuar trabalhando, elas têm que continuar cuidando da família, elas têm que continuar fazendo todas as outras atividades que elas já fazem. E, além disso, se preparar para fazer um concurso, que requer tempo, que requer determinação, que requer dedicação. Então, tem que cuidar da saúde. Essa é a minha primeira dica para os meus alunos, é o que eu digo, né? Cuide da sua saúde. E quando eu falo de cuidar de saúde, eu sempre gosto de destacar que a saúde, ela envolve alguns fatores que são essenciais. Então, quando eu penso em saúde, eu tenho que pensar na saúde do corpo e eu tenho que pensar na saúde da mente. Então, é preciso fazer uma atividade física, né? A maioria das pessoas é extremamente sedentária. É preciso cuidar da mente. Eu cuido da minha mente quando eu alimento de uma forma saudável a minha mente, né? O que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou conversando. Eu preciso cuidar das minhas relações próximas, relação no trabalho, relação na família, relação com os amigos. Eu preciso cuidar da qualidade do meu sono. Eu preciso dormir bem, porque se eu não dormir bem, eu também terei uma série de outras consequências que vão me prejudicar. Preciso cuidar da minha alimentação, comer de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. Então, primeira coisa é isso. Outra dica, e como eu te disse, para mim esta é a primeira, né? Aí você precisa organizar um plano de estudo. E esse plano de estudo, ele é muito variável, porque depende do tempo que você vai ter para estudar, depende do horário que você vai poder, né, focar nesse estudo. E já sabendo qual é a banca, aí é preciso você verificar quais são os documentos sobre esta banca. Documentos que eu falo, editais que tem desta banca, as provas que já aconteceram, ver como são as questões. E essa banca, ela não é uma banca muito fácil de obter informações. A maioria das pessoas não está conseguindo provas atuais da banca. O site dela não é um site, né, ou a página dela não é uma página atualizada. Então, as provas que você vai encontrar lá na página da Banca IVE são provas para a educação que aconteceram em 2010 e em 2012. Tem muita coisa, inclusive, que está totalmente defasada já. Mas já aconteceram provas agora em 2023. Então, com os alunos do Simprosan, eu trabalhei questões de provas que aconteceram em 2023. Mas a maioria das pessoas não vai encontrar essas provas, porque elas não estão facilmente disponíveis. Né? Então, é preciso organizar um plano de estudo e, se você já tem a banca, já observa conforme essa banca trabalha. É preciso conhecer a banca, saber como é que ela pensa, como é que ela organiza as questões. Então, segunda coisa, organizar um plano de estudo já com base no que essa banca, da forma como essa banca trabalha. E claro, né, você tem que, dentro desse plano de estudo, ver qual é o seu horário, qual é a sua disponibilidade, que você vai
que você vai realmente poder se dedicar para fazer isso. Eu te diria que essas são as dicas mais importantes. Tem alguns detalhes, né? Tem alguns detalhes que eu passo para os meus alunos, claro. E assim, eu não trabalho exatamente, eu nunca tinha trabalhado com preparação para concurso público. E na verdade, o meu trabalho, ele é somente com o Simprosan. Então, eu não trabalho com nenhum cursinho preparatório. E não pretendo trabalhar. É um trabalho exclusivo ali, né? É, o meu trabalho exclusivo com o Simprosan. Para preparação para concurso, é com o Simprosan, somente com o Simprosan. Tem alguns materiais que eu posso disponibilizar para outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu organizei uma apostila somente com a base legal da educação infantil e do ensino fundamental. Para quem vai fazer essa prova, precisa conhecer a base legal. Quando eu falo de base legal, eu estou falando da Lei de Diretrizes e Bases, da BNCC, do Plano Nacional de Educação, do Estatuto da Criança e do Adolescente, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e para o ensino fundamental e do Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, por quê? Porque esta banca cobra estes assuntos. Eu organizei uma apostila com estes assuntos. Essa apostila eu posso disponibilizar para outras pessoas. Mas as aulas, o conteúdo das aulas, todas as apresentações, todos os exercícios que eu fiz com o sindicato, é só deles, é só com os alunos do sindicato. Olha que bacana. E uma coisa que a gente pode desejar a essas pessoas é boa sorte, né, professora? É verdade, é verdade. Torcer para que dê tudo certo, as pessoas consigam alcançar seus objetivos e terem sucesso nos concursos, né? Apesar de que serão poucas vagas, né? Então, a gente sabe que não vai ter vaga para todo mundo. Elas vão ser disputadas à tapa, né? Praticamente, mas é isso mesmo. É assim mesmo a vida, né? Uma eterna concorrência, né? É verdade. Professora, muitíssimo obrigado. Essa foi a professora Socorro Bentes no Pódio 1.